Com Ana Arrebentinha, Joana Machado Madeira, Maria Inês Mano e Vera de Melo. Porquê Código X? Porque o X é incómodo. É o ponto de interrogação que ninguém quer responder. É oficial, primeiro episódio, Código X. Hoje, tema, relações abertas. É uma relação aberta. Nós das quatro temos uma relação aberta. Finalmente, pá, estamos aqui as quatro juntas, pá. Finalmente, Estava é a histórico. ver. Eu tenho as minhas maminhas bem tapadinhas. Pronto. Ninguém Não vê é? nada. Há pessoas que estão a ver, há outras pessoas que só estão a ouvir e estão a imaginar. Que é o que a gente quer. Falando lá o que são relações abertas, não é? Isto Sim. eu acho que é o que as pessoas querem saber, não é? Porque é a nova forma de amor. A Rebentinha É já teve uma relação aberta. Já tive, só soube no final que estava aberta. Ela é que não sabia, Eu não ela sabia não que era aberta. No final percebi que era aberta e não consegui continuar essa relação aberta. Então explica lá isso, como é que tu soubeste? Soube, pronto, não quero aprofundar muito o tema. Eu disse só a piada que era uma relação aberta. Descobri no final que era aberta, mas eu não queria que fosse aberta. Então saí. E depois saiu da relação. Depois saiu e acabou. E ficou fechada. Não, há É isso pessoas que eu acho que é uma nova forma de amar. Para mim não é. Eu não consigo sequer pensar que alguém vai estar com a pessoa com quem eu estou quando a relação Sim. é séria. Mas há pessoas que até dizem que isso enriquece a relação a nível emocional, a nível sexual, a todos os níveis. Eu dá-me nervos, começa-me a crescer aqui uma bola de pelo no estômago, dá-me nervos. Sim, porque de alguma forma uma relação aberta, aquilo que existe é uma conexão emocional ou física com outra pessoa, mas mantém-se a relação de origem, não é? É aquela coisa do consigo atrair para outras pessoas, mas não quero deixar o conforto da minha Mas casa. como é que tu não misturas os sentimentos todos? Eu acho que é muito difícil. Até porque se numa fase inicial o limite parece que está bem definido, com o tempo eu acho que é extremamente... Até porque nós não controlamos porque é que nos apaixonamos, só controlamos. Mas repara, tem que estar os dois em sintonia. Porque Sim. imagina que agora o Eduardo se lhe dá para isso e eu não estou nessa. Não, mas Não, claro. Não dá, mas é que Não dá. por isso é que Uma coisa acordada a dois, o obviamente. casal. tem que ser... Tem que estar os dois. Tem que Para estar ser uma os relação dois. aberta, tem Agora, que ser eu os acho dois. que o segredo para que isso funcione tudo é a comunicação. E se eu vou sentindo coisas, tenho que dizer, e haver limites. Mas Como é que se põe pessoas que não- limites? mas há pessoas que não dizem. Eu conheço pessoas que já tiveram relações abertas que dizem que, pronto, combinam que é aberto, aberta a relação, mas nunca mostram com quem estão. Por exemplo, eu tenho uma relação aberta e estou com outra pessoa. Nunca digo quem é que é a outra pessoa, nem, neste caso, a minha namorada diz quem é que é a pessoa com que ela esteve. Isso é muito esquisito. Portanto, dá-me mal de nervos. Eu percebo isso, que é do facto de se tu não souberes quem é, eliminas à partida um conjunto de coisas como a comparação, Sim. não é? De quem é aquela pessoa e dá a ideia que não tem significado. Porque a pessoa ganha significado quando tem identidade. E ali não tem. Ou seja, eu estive com aquela pessoa, mas aquela pessoa não tem importância para mim porque, eu nem o nome te digo que tem. Não é? Eu Qual ia é? descobrir. Coisa, o que é que se ganha em ter uma relação aberta? O que é que tu ganhas? Eu pessoalmente nada. Mas no fundo aquilo que mais do lado científico diz é que há pessoas que não conseguem manter esta questão da fidelidade e precisam de ter mais do que uma relação. Então porquê é que estão numa relação? É, Porquê é que então eu tenho não a mesma andam só... dúvida. Basicamente Dá conforto dormir com os pés quentes à noite com a mesma pessoa? Não, basicamente há pessoas que gostam de ter relação aberta para não dizerem que traíram alguém, então isto não é considerado traição. Sim, e Eu precisam acho- de experimentar coisas diferentes, quando mas preciso- mantendo a relação de origem. Eu não porque consigo. mantém a relação de origem. Agora, e depois, sim, tu não consegues porque não consegues Para isso partilhar. sou solteira e ligo o Tinder, estás a E perceber? andas com uns e com outras. Mas Exato, eu acho que com o essas pessoas, mundo. não sei, dizes que tu queres psicóloga, precisam de uma coisa que sabem que está ali. Mas Ou há seja, conforto emocional, segurança, mas depois gostam de saltar pocinhas, mas sabem que terão sempre alguma coisa ali. Eu não sinto que quem vive a relação aberta na realidade propriamente dita, não como uma desculpa para ter relações com outras pessoas, mas quem vive a relação aberta é uma forma de ser e de estar, que é eu privilegio a relação preferencial e depois tenho outras relações, mas o limite é eu não me envolvo. A partir do momento que eu sinto que me posso estar a envolver, não mantenho essa relação. Aliás, por isso é que em regra nunca é com a mesma pessoa. Mas não isto é? é contraditório, porque imagina que tu tens o teu parceiro, tens uma relação aberta, vais estar com alguém, como é que não sentes nada tanto com alguém? Como é Claro que sentes. Não, tu tens de sentir atração, fria, tudo. coisa, não é? Sim, mas é Como muito seja diferente. física. quão frio uma pessoa tem que ser para ir para a cama com alguém sem É sentir fria. nada? O problema é que essas pessoas.
é uma forma de estar, obviamente não estamos aqui, Nem estamos a censurar. Não estamos a censurar ninguém. Eu se conseguisse, era ótimo, não, mas eu não consigo, não era ótimo, por acaso não gostava de sentir isso. Mas vou lançar aqui uma pergunta bomba, que é, será que essas pessoas têm uma relação aberta, além de ser uma forma de estar e de ser, mas há outras pessoas que não conseguem estar só numa relação, será que deixando a pessoa que está na relação e ir ter com outras, se aquela pessoa é o conforto ou deixar a responsabilidade emocional no outro? Ou seja, eu posso ir ter com esta pessoa, esta, mas eu sei quando chegar a casa tenho lá o meu conforto. Será o medo de não estar sozinho ou sozinha? Mas essa pessoa também está com outras pessoas. Porque na relação aberta estão ambos. E o problema é que às vezes só um, não é? O exemplo que a Joana dava é que era o Eduardo que queria ter só a relação aberta. Sim. E o Eduardo envolvia-se com outras pessoas. Mas agora estamos a fazer um nome. É verdade, Eduardo. Amanhã nas notícias, Eduardo em relação aberta. Eu já beijei o Eduardo na boca. Vocês sabiam disso? E no filme. No sentido, pagaram-me e tudo para isso. E foi com consentimento. Foi. E pagaram-me. Sim. E o facto no fundo já tivemos uma relação aberta entre tu e o Eduardo. Não, amiga, porque eu nunca tive nada contigo. Também não vamos ter agora. Sim. Ficou agora aqui um ambiente. A minha pergunta é, e eu gostava que vocês me respondessem a isto. Com certeza. Tu tens o teu parceiro, mas tens uma relação aberta e resolves ir para a cama com alguém. Como é que tu vais para a cama com alguém sem te apaixonar, sem te sentir nada emocionalmente? Eu acho que nem todas as pessoas vão para a cama com alguém. Vais para a cama com alguém, tens que estar não sentir atraída por uma pessoa. Não, tu é que sentes isso. Há pessoas que não. Há pessoas que é meramente mecânico. É mecânico. Então isso é só por sexo, porque é que não se tem com o parceiro? Porque a pessoa quer outro. Quebrar a rotina. Porque é novidade. Aliás, o que leva muitas vezes as pessoas não descobrirem das traições é que o casamento, em regra, fica melhor quando a pessoa tem um amante. É o que as pessoas descrevem. Isso é um gastador de dinheiro. E isto é um dos maiores mitos. Não é verdade que o casamento fique melhor. Aquilo que acontece é que a pessoa está de uma forma diferente na relação e, portanto, o outro percepciona que está tudo muito melhor, é mais tranquilo, mas não é verdade, não corresponde à realidade. Porque agora, anda mais feliz. Tudo o que tu estás a dizer não é uma relação aberta. Porque a relação aberta é uma forma de estar na relação. Tudo o que estamos aqui a dizer, não é? É muito mais alguém que não tem coragem de dizer que não consegue ter uma relação. Mas é assim, ter uma relação aberta, digam-me, depois digam nas nossas redes sociais e digam, comuniquem connosco que não é muito cara. Por exemplo, eu tinha duas namoradas. Está bem pensado. Não é? Eu tinha duas namoradas, olha, minha namorada estás sempre a ter encontros. Imagina, jantares, como é que tu fazes a gestão, que é quinta-feira vou jantar com a minha namorada ou vou jantar com a pessoa que está dentro da relação? Mas é que tu não sabes o que é que a pessoa faz na relação aberta quando vai ter com outra pessoa. Vai jantar ou vai só... Não, eu estou a falar de mim. Outra pessoa não quer saber. Não, eu estou a falar na relação aberta. Sim. Quando a pessoa não está com o parceiro e está com outra pessoa, ela vai jantar, vai ter esse encanto. Não vai, provavelmente vai só para a cama. cama. Há pessoas que sim, até fazem quase uma vida. Com duas pessoas. Não, mas isso não é uma relação aberta. Na relação aberta, na relação aberta, vou explicar. Na relação aberta, eu não posso desenvolver sentimentos. Então não se quer você jantar um jantarinho. Mas isso não faz sentido. Jantarinho mas não pode desenvolver sentimentos. Não, vou jantar, mas mesmo assim. Mas quando tu vais jantar, conversas, conheces, já estás a partir do momento que desenvolveste sentimentos. Eu preciso que as pessoas mandem mensagens suas para nós a dizer isto. Eu duvido que não haja sequer um cafezinho. Não, há cafezinhos, mas isso não é sentimento. Eu bebo café contigo. Olha, acabei de beber café contigo e não senti nada. Não, mas imagina, tenho uma relação. Aliás, até perfeito. Isso também é um bocado frio. Até foi frio. Não, fiquei. Agora ficou aqui um ambiente do primeiro episódio que vamos contar. Não, mas imagina, eu tenho a minha relação, vou ter com a pessoa que está, a outra pessoa. Não posso ir jantar? As pessoas jantam. Já estás a desenvolver. Podes. Mas é muito dinheiro, pá, e dividir os dias. Pois é. A gente é que tu tens a tua vida profissional, a tua vida pessoal, e ainda tens mais uma pessoa para ir ter. Pá. Eu às vezes fecho-me em casa, não quero ver ninguém. Sabes que para tu na vida tu arranjas tempo àquilo que tu priorizas. O meu coração é só o coração de uma dona. Ou seja, uma relação aberta, a partir do momento que começas a sentir alguma coisa para essa pessoa, tens que cortar. Sim. Ou ficas com aquela voz. Agora vou fazer outra pergunta, que é: tu começas a sentir alguma coisa por essa pessoa. Quando sente alguma coisa por alguém, nós queremos estar com essa pessoa, queremos ir para lá. Como é que
tu cortas. Eu acho Isso que é, tens de ter isso é o consciência. difícil. Na minha opinião, nós não controlamos por quem nos apaixonamos. Exato. E nenhuma de Isso é nós verdade. que está aqui sentada pode dizer que, mesmo tendo uma relação, que temos as 4, amanhã não nos vamos apaixonar por outra pessoa. Eu não quero. Agora, a traição Traição é que é uma outra coisa. escolha. A traição é uma escolha. é claramente uma escolha. Agora, De apaixonar cobardia. Eu acho que a traição é cobardia. Sim, vê. Uma vez uma traiçãozita de nada, tipo, Eu não isso perdoo nenhuma. levar-nos-ia aqui uma o que- grande conversa. Olha, podemos- não O que é é? que tu interpretas Porque, uma por exemplo, traição de imagina, nada? um beijo é diferente do que um envolvimento mais físico. Sabes que não para é? mim, a partir do momento em que eu te mando mensagem E que alimentas. e que alimento, Estamos alinhadas. já Certo. estou a trair a pessoa com quem Para eu mim estou. também. Para mim também. Aliás, Porquê? quando tu pensas, Só sonhas. de pensar, porque imagina, há relações que acabam, e porque isto a mim é que é engraçado, como é que tu descobres as traições? É só fazer 2 mais 2, não é? Que é, imagina, tu acabas uma relação no domingo a seguir tu Já a encontras pessoa aquela já pessoa está com com outra. outra. Ou com outro, e tu pensas assim, peraí, não é numa semana, quer dizer, as pessoas apaixonam-se, mas tem que haver mensagens, Claro, obviamente. tem que haver um encontro, tem que haver um pensamento antes das coisas acontecerem. Certo. Então eu acho que a relação, a traição começa aí. É quando tu começas a mandar mensagens para outra Eu pessoa. concordo. Até quando tu estás só a trocar mensagens com outra pessoa, não estás nem aí, mas do outro lado até pode haver. Ou seja, Aí corte. imagina, Tens de cortar. agora Tens de tu cortar. trocar Tens de mensagens com o cortar. Vasco. E se Imagina. sentes E não sentes- sou É não Vasco, sou é sentada Vasco, com o é Vasco, é Vasco. Vasco. Sentes que o Vasco está até no quer algo mood e mais. tu não que estás Eu no não mood. posso falar com o Vasco? Tens de cortar, tens de ter o Depende. Vasco. Mas tens que definir limites. Primeiro eu Continuas vou a ligar o falar. Eduardo para bater no Vasco. É logo a primeira coisa a dizer: olha, Eduardo, vem cá, arrafemos. Percebe? Ou seja, estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, mas isso tens que definir limites. A partir E o do Vasco tem que momento. perceber os limites que tu definiste. E ainda que ele não perceba, tu tens que aplicar uma consequência. Não é? Portanto, as pessoas só aprendem se Então tiverem tenho que deixar de consequências. falar com o Não, Vasco. não. Tens que lhe dizer, Vasco, para nós continuarmos a ter esta conversa, Isto não passa para mim. isto não passa de uma relação Estás a perceber, profissional. Vasco? Vasco, fica aqui, a conversa fica por aqui com a minha amiga. Estás a perceber, Vasco? Pronto. É para E isto isto- já e aqui isso, bem é uma, alinhado. isso é uma coisa importante. Agora, eu não acho que às vezes nós definimos os limites e as outras pessoas não os veem. Não é? E ultrapassam-nos. E nós não controlamos as ações dos outros, mas controlamos a nossa ação face certeza. àquilo que as outras pessoas fazem. Ele diz, manda-te uma mensagem à noite: boa noite, dorme bem. Dorme. E depois Um assim, beijinho, coração. não é? Quer dizer, Eu no aviso outro uma dia a duas. seguir, dormiste bem, Joana? Mas repara, Oh, espera, posso- espera. Sonhaste eu comigo? posso estar Espera. numa relação. Não, ele dizer, aquele vestido ontem que tu tinhas. Então. Mas isso é o Vasco já me digo. Não, mas imagina. Vou ligar ao imagina, Eduardo, desculpem lá. Imagina Isto vai ter que eu ser. estou numa relação, estou feliz na minha relação. E o Vasco manda uma mensagem. Desculpa, Vasco. O Zé António A manda-te uma dizer, mensagem. Boa noite, não sei o que dizer. Gostei muito de conhecer. Eu até gosto de trabalhar com o Vasco e não vejo mal nenhum nisso. Certo, está tudo certo. Ah, se tu não vis mal. Mas se ele te disser boa Veres? noite, dormiste Minha linda. bem, minha linda, tu podes definir Porque é limites. assim, então nenhum homem pode falar com uma mulher que Não, também não é Olha, assim. nós ontem recebemos todas uma mensagem que começava: meu amor. Eu recebi, vocês não receberam? Não, por acaso eu não recebi a dizer A meu minha amor. dizia meu a minha amor. era olá, é o. Ai, então é perdido. Eu que sei recebi uma bué mensagem ontem e dizia: meu amor. Tipo, Não recebi aonde? No grupo? não, numa mensagem de uma pessoa a convidar-nos para estar Foi presente num. Se calhar elas receberam chamada, não foi? Pronto. Mensagem. Eu recebi chamada. Eu não recebi nada. Recebeste, Ana. Ligaste. A minha dizia meu amor. E agora, a pessoa em concreto não quer ter uma relação contigo. Não é? Nem comigo. Não quer. Ah, Não Mas aí quer. também é diferente. Não, Ah. mas só é diferente porque tu conheces a personalidade dele. Já estava não aqui é? a Mas pensar o que é não. que eu fiz, que é que A não me minha convidou. a mim começava meu Quem é que amor. me chama meu? Ou seja, há muita gente a chamar-te meu amor. Ele é meu amigo pessoal. Ele, quando me liga, chama-me tudo. Na brincadeira. Nós temos uma Pois, confiança. não é? Ou seja, Não é meu amor. mas- Se fosse meu amor, era ótimo. Mas ele não a chama meu a amor. mim chama-me meu amor. Ou seja, no fundo, esta pessoa não quer ter uma relação Mas comigo. tu sabes qual é que é o, Não, quando não. é que é o meu amor e Sentes-te quando é que é adequado. meu Agora, amor. tu podes é gostar. Ou seja, quando o Vasco te manda as mensagens ao Zé António, Ó, Vasco. tu podes é, de alguma forma, gostar, porque Da imagina, mensagem que recebes. estás num momento mais frágil da tua relação, O teu marido não não te te sentes tão bonita, de repente são coisas que aumentam a tua percepção acerca de ti e tu até gostas, sem que na tua cabeça esteja com a intenção de teres alguma coisa com o Vasco, mas gostas daquilo que ele te faz sentir. E isso tu tens que perceber, porque diz mais sobre ti do que sobre o Vasco. Sim. Porque vê, o Vasco não está fazendo nada errado. Alegadamente, Não, o Vasco- o Vasco é Ele solteiro. é que tem que dizer não é? Vasco acabou. Sim, não é? Vasco é O Vasco
porque isso é um problema. Isto, agora está-me aqui a irritar isto, tenho que dizer isto. Diga-se. Normalmente a culpa é do Vasco, mas o Vasco não fez nada. O Vasco era solteiro e estava na vida dele sossegadinho. A Joana é que aceitou, mas o Vasco, e normalmente não é o Vasco, é uma mulher, e a mulher é que é uma ordinária. E o homem era casado e não definiu o limite. E eu acho que isto é que nós temos que explicar às pessoas. No lado dos homens. Claro. Até se for no lado. Mas vamos supor que o Vasco estava umas mensagens. É ordinária, era eu? Não podes. Depende do que aceitavas. Tu estás solteiro ou tens uma relação? Então, tu, a partir do momento que estás... Troco mais que mensagens. Certo, não é? O problema aqui é que o Vasco não tem uma relação. Podemos arranjar outro nome, Joana. Amanhã as notícias é Eduardo Madeira numa relação aberta, Joana Madeira uma ordinária. Não, mas vê, o Vasco não tem ninguém. Certo. Não tens ninguém, Vasco. Alegadamente, o Vasco não tem ninguém. O Vasco, a gente já vai tratar disto. Tu tens. E portanto, eu é que tenho que definir os meus limites. Exatamente. Nós temos de ter respeito e saber. Sabes o que é que eu acho? É a falta de comunicação nos casais. E eu tive relações em que a falta de comunicação era muito grave. Tanto da minha parte como das outras partes. Casais que não falam. Não, e há pessoas que não aceitam a tua opinião dentro da relação. Já me aconteceu de eu acho que a relação está assim e a pessoa diz sempre: não, mas tu é que tens que lá estás a arranjar tu problemas. Não sei o que mais. Já estás, a pessoa diz disso. Lá estás a arranjar problemas, nunca estás contente com nada. Sim, isso para mim é quase uma relação narcisista, não é? Há sempre um narcisista que diz: tu é que devias dizer isso, ou já viste o que é que me fizeste, já viste. Há esta falta de comunicação. E eu acho que a falta de comunicação ou a falta de coragem de acabar a relação é que faz com que a traição exista. Não é? Por isso é que há pessoas. Não, amiga, tu às vezes podes estar super bem na relação e não queres acabar. Tu achas que estás super bem. Falta de comunicação. Mas o que é estar bem numa relação? Explica-me lá. Se tu estás bem, não vais trair a pessoa com quem estás. O que é estar bem? Explica-me. Eu, para me envolver com outra pessoa, eu tenho uma coisa que é. Mas isso és tu, eu estou a dizer porquê que as traições é uma coisa tão antiga e ainda há e continua a haver? Mas eu vou dizer, Ana, para mim, quem me trai, uma vez seja de forma for, para mim já acabou. Eu, quando me apaixono por alguém, eu já não consigo estar com a pessoa com que eu estou, nem que aquela pessoa me abrace, nem que aquela pessoa diga bom dia. Não dás segundas oportunidades? Numa traição não dou segundas oportunidades, mas quando eu estou dentro de uma relação... Ela está com alguém, mas nunca se apaixona. Recuso-me a trair, porque eu acho que é um ato, quem já foi traído ou traída sabe aquilo que eu vou dizer, que é, se tu não sabes com quem dormes durante X anos, então qualquer pessoa te pode trair a tua confiança. Mas tu não conheces verdadeiramente ninguém. Nunca conheces verdadeiramente ninguém, mas aquela pessoa que tu depositas mais confiança com os outros, um bocadinho mais, se essa pessoa te traiu, eu acho que isso é um ato de cobardia, um ato de tudo o que é. Eu, por exemplo, quando me apaixono por alguém, estou dentro de uma relação, apaixono por outra pessoa, eu jamais conseguirei dormir mais com a pessoa com quem eu estou, que aquela pessoa me diga, porque eu sinto estou a enganar aquela pessoa. Mas tu, para te apaixonares por uma pessoa estando com alguém é porque, tipo, não olhaste e, meu Deus, estou apaixonada, agora já não consigo estar com esta. É porque, ok, estou apaixonada, já alimentei isto, já criei qualquer coisa, já não consigo estar com esta, porque entretanto já alimentei esta aqui. Exatamente. Eu também acho. Portanto, isto já é traição. Sim, a atração começa aí. Aquilo que começou com umas conversas. E às vezes não tem nada de menos adequado essa conversa. Às vezes é só a presença, vamos almoçar, conversamos, beber café, trocamos projetos de vida. Aquilo que tu não tens agora. Tens suporte. Vais fazer um podcast, Ana, então vamos lá conversar sobre isso. Estás a fazer um espetáculo novo. Vou espirrar. Tu apologia esta conversa de traição. Espirra. Vamos fazer aqui uma pergunta. Faça, Joana. Então, vais meter outra vez o Vasco na conversa? É isso que vai acontecer aqui? Podes deixar o Vasco em paz? Mas o que é que se passa? Mas tu achas que o Vasco é mais teu do que nosso? Não, mas ela tem sentimento de propriedade, não percebeste? Ela tem sentimento de propriedade relativamente às pessoas com quem ela tem uma relação. Propriedade? Tu tens sentimento de propriedade. Não. Tu acabaste de dizer há pouco e visceralmente que sentes a minha pessoa, partilhar a pessoa com alguém, tu tens sentimento de propriedade. Não, sexualmente, por isso é que eu não tenho uma relação aberta. Para mim, quando não tens uma relação aberta, tem que haver confiança, lealdade, caráter. Foi isso que eu vi na minha casa com os meus pais. Mas sentimento de propriedade é mau? Não, isso não é um sentimento de propriedade. Não, mas eu queria só clarificar o que é um sentimento de propriedade. Eu sou psicóloga. Então, é isso, é exatamente isso. Sentimento de propriedade para mim seria... Eu aqui sou a Vera, não sou psicóloga. Mas agora, não. Que é propriedade para mim, é estar sempre a perguntar onde estás, com quem estás, o que é que estás a fazer. Posse. Mas não é propriedade, eu acho que é uma Tu não consegues questão... partilhar outro.
E eu estou Não contigo. consigo partilhar Claro. sexualmente uma pessoa, desculpem Há lá. coisas que não se Certo, tantas partilham. compartilhadas. Eu também não gosto de partilhar refeições, nem comida. Não Isso eu de gosto, partilhar se sua comida. lentejana se traga aqui um queijo, toda a gente gosto de pode tirar. E também não gosto de partilhar a pessoa que eu amo. Sim, e isso é propriedade? Propriedade foi o que eu comprei, que é uma casa, fui lá o gosto, está lá no... Mas já apagaste? Não, tudo não é minha. Não é minha do banco. Mas a minha Joana... pergunta- Faz, a Joana ia Joana, uma fazer coisa a- importante. Minha pergunta é: então, e nisto das relações abertas, em que o casal, portanto, os dois parceiros andam sexualmente com outras pessoas, como é que é isto a nível depois de doenças? Depois tu voltas Olha, para a pessoa. eu acho que convém, quando tu, isto é a minha opinião, falo que vale, quando tu entras numa relação aberta, ambos têm que fazer análise. As análises têm que estar todas aqui escarradinhas, Não é? que é para tu perceberes que não há doenças, E não há tens que nada. usar sempre preservativo para as pessoas de eu fora. acho que há um Olha, mínimo, eu não é? acabei de Deve estar haver. chocada. Eu estou Deve chocada. haver. Então, mas a gente tem que falar nisso. Espera, A gente não pode Eu falar de diria, relações refazer abertas. análise teríamos realmente. Eu acabei de estar chocada e vou explicar porquê. Que Foi eu o fiz? Vasco. Não, Fui eu. eu acredito genuinamente Fui no eu. amor. Eu também. E vocês Ai, estão-me a dizer que eu, antes de me juntar com alguém, é quase como. Olha, Não, dá cá não, o não. registro Não é, criminal, não. dá cá as Antes de análises. juntar com alguém que Não, está não, não contigo é para uma antes de relação aberta. Pá, estou chocada. Não, Vera, tu não percebeste. Pois Tu não, não Não, percebes, não Vera. percebeste. não quero perceber. Não, tu Tu já estás com o Tens de teu perceber que parceiro. és Tu já estás com o teu parceiro. Tu estás com o teu parceiro. E decidem os dois ter uma relação aberta. Certo. A partir daí, uma das regras acho que tem que ser, Não sabes lá o que é que as obviamente, outras pessoas têm, as com doenças que as essas outras pessoas, pessoas têm, com as pessoas com quem tu fores ter, micróbios que tens as de ter pessoas sempre têm. proteção. Estás a ver que isto para mim é tudo uma complicação. Eu não dormi descansada, desculpem lá. Pois, sim, eu por Não acaso dormi também descansada não. com uma relação aberta. não, Sim, Não, assusta. E nem a porta É de o casa deixa HPV. Mas a gente não pode julgar quem é que decide isso para Não si. estamos, não estamos. Mas a mim o que me assusta é que Eu gosto de compreender eu toda a gosto gente. de pensar que o amor é leve, simples Bonito, e descomplicado. Mas eu só acho que o E que eu amor faz consigo, sentido ser com a assim. pessoa que eu estou ao meu lado, partilhar tudo aquilo que eu estou a Tudo. sentir e viver tudo. E de repente, às vezes, parece-me que o amor é um contrato e assusta-me. Porque isto não é Exato. nada do que é o amor. É uma cena esquisita. Sim. Tipo, Uma relação tem que ser leve, tem que ser Eu sei, mas bonita. agora está a falar de relações abertas. eu sei. Não Mas sei, eu, de repente tipo, ficou com uma coisa tão bonita. Não, Continuar mas isto, eu é acho que por causa que, das mas é análises. que tipo, comecei a Até imaginar podiam tem meter que aqui uma pedir musiquinha assim, não é? de registro criminal, tipo, comecei a pensar, a imaginar, quando tu disseste isso na minha Olha, cabeça. vocês não me responderam. Vá, vamos supor. Eu acho que sim, imagina. Acho que sim. Vamos supor, agora tu decides ter então uma relação aberta com o teu marido. Não vou nada. Mas imagina, Vera, a gente está Não a falar vai. disso. Não vou, está Imagina. feito. Não, tinha que vir com as Epá, eu análises. acho que uma das, Trimestralmente. uma das regras básicas para ser uma relação aberta é: ok, tu vais, eu vou, mas temos que estar protegidos, Tem. senão depois pegamos doenças um ao outro. Certo, isso Sim, é sim, básico. sim, estamos isso é alinhados. básico. Isso é Mais básico. regras que acham que. Não, e deve chegava ter. à casa, tinha de tomar banhinho. Mas, Chegava à casa, não se tentava na minha cama. Ai, fui Mas assim isso jantar. é tu sabes, Banho. olha lá, e como é que tu estás que as pessoas com quem tiveste tomaram banho? Não, por isso é que quando chegasse a eu casa acho que tomava também um deves ter algum banhinho. poder de escolha na pessoa com quem tu Não, estás. mas pô. por Sim, isso também, as outras. exato. Pô, Caramba, também não vais estar assim A gente com tá alguém que apanhas Está bem, na pode ter esquina. tomado banho, mas não sabes com quem é que essa pessoa já dormiu. Mas isso é. Mas é assim. mas usa-se preservativo. É isso, tem que ser. há mínimos. Mas essas regras que tu estás a falar são importantes. Os limites Que é. regras é que se eu tem vou numa- e sinto coisas. Imagina que está lá em casa uma senhora ou um senhor e diz: olha, realmente é isto que eu quero, que é uma relação aberta. Então quais são as regras do jogo para ser uma relação aberta? Senhor As psicólogo, as regras é a partir do momento que tu começas a desenvolver sentimentos, a querer estar com aquela pessoa, muitas vezes sentes aqui Borboletinhas. aquelas coisas borboletas na barriga, tens que comunicar ao outro, porque isso já não é uma relação aberta, não é? Porque na relação aberta, a relação mãe é sustentada. Pronto. Se eu começar a desenvolver, e temos que conversar sobre isso. Pronto, e se tu estás na relação, apaixonas por alguém fora da relação e, ou seja, há a relação do casal, que é a relação aberta, vais estar com uma pessoa, dormes com essa pessoa, apaixonas-te por essa pessoa, voltas e dizes: afinal eu gostei muito daquela pessoa e o meu coração está-me a mandar ir ter com aquela Acabas pessoa. a relação Vai. aberta e vais ter com outra Vai, e o pessoa. que mais há? Ninguém prende ninguém, Mas, ninguém é de então ninguém. isso também é uma regra do jogo, que é a partir do momento que houver uma relação aberta, a qualquer momento esta relação Eu acho que uma das acaba. regras do jogo Eu também deve vejo ser: tu por só mim. podes estar com uma pessoa uma única vez na vida, que é para Eu não vejo por haver. mim. É isso não mesmo. haver, Eu vejo por mim. Eu Se acho eu que deve abrir- haver vários tipos de relações abertas. Isso tem a ver com o Com aquilo que a contrato, pessoa digamos assim, quer cá e- entre o exato. casal. Tu estás a falar de uma coisa importante. Eu Que acho é- que esse contrato é uma coisa importante. Exato, eu Tem que acho ser que falado, combinado, há assinado, várias. Deve carimbado. haver. Exatamente, deve haver vários. Sim, diferentes. porque é. Ou nós estamos. Há pessoas que eu conheço que não dizem ao parceiro ou à parceira com quem que estiveram. É esquisito. Há pessoas que aconteceu isso de se apaixonarem e
a outra pessoa conhecer e quase coabitarem todos juntos. Já, há vários casos assim por o mundo inteiro. Há vários tipos de relações abertas. Há pessoas que são mesmo desprendidas de emoções, de sentimentos e que é uma coisa natural entre Tu eles. achas que a pessoa não ama? A pessoa que de repente Não, está. eu acho que ela ama. Eu acho Ou que é uma ama. forma À de amar maneira deles, diferente? mas acho que ama. Pode ser uma forma de amar diferente, agora a falar É sério, diferente da mas nossa. eu acho que vai ser uma pessoa que vai estar sempre à procura de ser amado ou de sentir mais atração sexual cada vez mais. Porque, isto pode ser preconceito meu, quando tu procuras algo fora da tua relação, é porque a pessoa que está contigo pode não dar tudo aquilo que tu achas que precisas. Mas isso é o Então não contrário da amas relação essa aberta. pessoa. Então Porque não na amas. relação aberta tu tens tudo. Só queres é ter. Eu acho que nunca se tem tudo. Não é monogâmico. Eu acho que nunca se tem tudo. Sabes que eu no outro dia vi uma coisa muito engraçada que é Eu tenho a tudo. proporção 90-10. Essa Eu acho que coisa. normalmente tu encontras, ou eventualmente tu estás com alguém que é completa tô gaga. Completa Dá. os teus 90, Sim. mas os 10% não. Ou seja, acho que nunca ninguém te completa a 100%. A mim, eu estou 100%. E acho que Não. eventualmente pode ser uma Não me pessoa que é o desmintam. teu 90-10, ou seja, Não. completa o 90, mas os 10 não. E Então não é cheguem. decisão tua perceber, eu preciso ir à procura dos 10 ou fico com os meus 90. Eu acho que depois é um trabalho também teu. Sim, Por isso agora é que há vou a cascar, Vera, por isso agora é vou que eu cascar faço- na Maria Inês. eu Vou faço cascar na Maria terapia, Inês. Não vai. estou a aguentar. Não se diz completa-me. A mim ninguém me completa. É um facto. Eu Então, sou desculpa, peço imensa completa. desculpa. A outra pessoa acrescenta. É exatamente. Tipo, Tá é bem. porque isto. É que isto é um bocadinho de terapia também. É. Não, é que a cena da linguagem é uma Eu coisa tenho uma coisa a dizer à importante. minha terapeuta que se me estiver Não, a ver, não vou é deixar de agora. ter consultas consigo porque está aqui a Vera e assim também não pago. Está bem? Mas eu estou a brincar. Estou a brincar Não, contigo, não é- mas é no verdade. fundo isto Eu não deixa de ser concordo, verdade, porque eu tu vais à concordo. procura que alguém te Não, completa, tem que estás tudo acrescentar. errado, tem que acrescentar. Tem que não é? acrescentar. Mas eu tenho uma pergunta. Eu também tenho uma pergunta assim. Então Diz, Eu espera. tenho muitas perguntas. Então faz lá a tua que eu dou Faz lá a tua, prioridade. Joana. Tá bem, porque depois eu pesqueço. Na eu tenho fila um do problema pão. que eu lembro e depois Chama-se vou a fila da esquecer. razão. É Dori. Então a minha pergunta era: se tu queres uma relação aberta, eu acho que é porque tu não amas a pessoa com quem estás. Tu achas, tu, Joana? É o que eu acho, a minha opinião. O que é que vocês acham? Eu acho que se ama. Eu acho que. Eu então também. tu amas a pessoa com quem estás? Voltamos à tal história. Na relação aberta da teoria ou as outras 1001 que existem para aí? Porque na relação a que é real, ama-se a Eu pessoa. também acho que se ama. Agora, nas outras ceninhas, nas outras adaptações, ok? Então se tu amas essa pessoa, porque é que tu não consegues ser só feliz com essa pessoa? Porque tem a ver pessoa com a, para pessoa. com a tua... Imagina, há pessoas que conseguem ser felizes só a viver em casal e outras precisam estar com amigos, Sim. certo? Sim. E é um bocadinho semelhante. Eles precisam estar com outras pessoas. Agora, o que a mim me preocupa, que era a pergunta que eu ia fazer, Sim. é como é que se alimenta a relação principal. Não é? Porque a Ana levantou a questão Vais que jantar, é... A vais Ana tomar levantou café, a questão. mas levantei a não fazes isso, não fazes Não isso é? com os casos, só fazes Tu isso com a levantaste essa relação questão. base. Então, como é que se faz com a Só relação como é que base? diferencias uma coisa da outra? Como é que Faz se a mesma faz? coisa com todos. Porque o amor precisa de ser alimentado na mesma. Sim. Como é que se alimenta então? Vá. Uma florinha em casa. Um Certo. não sei quê. Biscoitinho. Por isso é que eu não consigo ter uma relação aberta. É assim, eu já tive, vou aqui confessar, já tive no Tinder. No ano passado tive no Certo. Tinder, fiquei solteira, tive Eu no nunca Tinder. tive no Tinder. Eu também Olha, nunca tive Eu no gostava que Tinder. me ensinassem a mexer. Eu agora não posso descarregar porque sou uma pessoa Eu nunca comprometida. tive no É assim, Tinder. o Tinder é assim. Primeiro, o princípio faz um bocado de confusão, porque o meu primeiro date fez muita confusão. Que é, vou ter com uma pessoa da aplicação. Ok, o princípio toda a gente pensava que Não era tens mentira. medo? Não, ia sempre para sítios tipo um quiosque, sempre coisas em público, nunca no meu carro ou na casa de alguém, não. Era um quiosque, a beber um café ou num café, ou seja onde fosse, sempre sítios em público. E o início sentia dificuldade, que era, as pessoas pensavam que não era eu. Então mandavam mensagens para o Insta a dizer alguém se está a fazer passar por si no Tinder. E era eu. Estás a ver? Então, isto para mim, quando eu não estou com disponibilidade, eu só consigo amar uma pessoa de cada vez, desculpa lá. Eu quando não tenho disponibilidade emocional para amar por completo uma pessoa, fico solteira. E vou estando e tenho que ser honesta com as pessoas, que é, olha, eu não sei o que é que tenho para dar, mas neste momento, olha, vamos beber o café, vamos ver o que é que aqui está. E outra pessoa tem que estar na mesma onda que eu. Agora, tendo uma relação aberta, para mim é muito complicado. Porque eu só sei amar uma pessoa. Certo? Eu também Isto não agora foi conseguia. profundo. Não Mas foi. é porque tu na relação aberta tu só amas uma pessoa, coração.
Porque as outras tu não amas. Tu só vais... Mas eu vou-te explicar. Eu também não conseguia mandar uma relação aberta porque... E não tem que ser sempre sexo, peraí, desculpa. Não tem que ser sempre ir lá ter só por sexo. Então vai lá fazer o quê? Quer conversar? Quer conversar? Vai. Vai à beira de mel. Querem conversar? Vai à beira de mel. O que é mais caro do que beber um cafezinho que E não andas aí com outras pessoas. Mas sabes que quando tu... Agora, porque isto é moda. Isto é aí o que eu fui dizer, não é moda. Não é moda. Estava a brincar. Não é moda. Não isso é uma cancelem, forma- não cancelem. É uma forma de estar, que é... Já me esqueci, pá. Não, o que é que ia dizer? O que é que eu sou? O que é que são vocês que estão aqui comigo? Eu ia dizer Isto era uma qualquer coisa. moda, não tinha a ver com moda. Qualquer coisa que está sempre a cada vez que eu acontecer. tinha o ano passado que eu conhecia alguém, ou quando eu me apaixono a sério, eu digo sempre que é: qual é que é o teu conceito de relação? A sério, já pergunto isto. É aberta, é fechada? É Mas fechada. isso- E eu, Mas isso é uma questão, mesmo num relacionamento, nós definimos o que é os limites da relação, os valores da consigo relação. imaginar alguém tocar a pessoa com quem eu estou, do abracinho, ou dar um beijo na boca. Não consigo! Tira-me O deste meu filme. problema Não em relação consigo. às relações abertas é que eu sou muito sentimental. Eu só faço o que o Não, meu tu és coração bué, manda. Eu também. tu és. Só faço o que o meu coração Eu gosto de um manda. gafoné. Mas somos quatro pessoas emocionais. Eu só sigo o meu coração. Somos as 4. Só sigo o meu Não há aqui ninguém coração. racional para morar santa. Logo- Não, sou Santo eu. desgraçado. Sou rapaz racional. Logo, eu seguindo o meu coração, eu a partir do momento que me disponibilizaria para ir estar com alguém, eu tinha que sentir alguma coisa para essa Neste pessoa. momento eu portanto. acabei de ver, de visualizar, tu ires lá partir a cara a alguém que... E eu? Estava a dar um Não, abracinho. ai, que dar um abracinho ao Eduardo. O quê? Eu também não percebi. Gaia acabou de Nem eu visualizar. queria. Estava a Aí, visualizar. A Joana diz assim: eu sou muito emocional, portanto, Sim. e eu foquei-me a imaginar alguém a dar um abracinho ao Eduardo, assim com um ar mais E a Joana sedutor, e A Joana mordia-lhe as orelhas. Não mordia nada. A Joana mordia. Já vi a Joana? Não vi nada. Estou a Não, brincar. não. Sim, também sou muito. Lá está, é uma forma de estar. É uma forma de estar diferente. Quem vai para uma relação aberta, primeiro é o que a gente já disse. As duas pessoas têm que estar no mesmo mood, não é? Têm que estar na sintonia. Porque é giro, por acaso estou um bocado triste, nenhuma de nós gostava de ter uma relação aberta. E assim Sim, dá já outras devíamos coisas. ter aqui alguém com uma relação aberta a para partir nos do momento explicar. que Vamos fazer estou assim. com alguém, eu tenho que sentir alguma coisa por essa pessoa para estar com ela. Vão às nossas logo, redes. não dava para ter uma relação aberta, porque se eu tivesse de estar com alguém, eu tinha que gostar dessa pessoa. também. Logo não podia continuar com. Certo. Percebes? Mas estou a fazer explicar. Tipo, tu tinhas que amar. Tem que gostar. Tá, Joana, não te irrites, Joana. Amar, não é? Gostar da pessoa para estar com a É porque pessoa. tu estás a dizer isso desde que o episódio começou, já entendemos. Estou a ouvir, amiga. A gente está a ouvir que tu não compactuas com não uma eras relação capaz. aberta. Não era Tu tens- capaz. tu tens que amar. Diz tu, Queres que eu Vocês diga? entenderam Eu vou ou dizer o que é que a Joana para ficar disse. esta mensagem bem As pessoas explícita. perceberam tudo, só que ela depois fica. É assim, Desorientada. porque a Tenho minha- problemas de cabeça. ela até é a Dori. Sabe a Dori? Sim, sim. Não, o que tu disseste, queres ver que a gente ouviu? Então vá lá. Tu disseste que não consegues estar numa relação aberta porque tu és muito emocional e sentimental, então não consegues dividir. Só de pensar que a outra pessoa vai ter com a outra pessoa. Não, tu não, tens não, muito não. Ela não Não. disse nada disso. Eu vou dizer o que ela Porque ela disse. precisa de amar para vou-me embora. estar com alguém. Ela não disse nada disso. cansada já, pá. Estás a ver? tô Isto é o cansada. problema. Isto é o problema das Chama-se conversas. comunicação O que ela disse. falhada. Então, vá, agora vais dizer mesmo que eu. Não. Vá. O que ela disse foi que ela Que é não muito podia sentimental. ter uma relação aberta porque, sendo sentimental, quando ela fosse a um encontro com outra pessoa Só vais fora começar da a sentir relação, isso. ela tinha que sentir coisas. Tinha que já estar apaixonada por Exato. essa pessoa. Logo Ela- não dava para depois continuar com Dá para outras estar apaixonada relações. por mais que uma pessoa ao mesmo tempo. eu não acredito nisso. Eu também não. Mas cientificamente dizem que é possível. Sim, eu já conheço muita gente que gosta de muitas pessoas. Eu quando Mas estava no Tinder gostar ou também. amar? Eu quando estava solteira também, o meu coração também era muito grande. Acho que estás a rir. Não, mas eu não estou a falar de uma relação aberta, estou mesmo a falar de alguém que de repente acha que gosta de duas pessoas ao mesmo tempo. Isto é possível. Mas nós gostamos. eu já Espera lá, acho que nós não sei gostamos como da pensar. pessoa do que ela nos faz sentir. São coisas totalmente Então diferentes. explica-me essa diferença, porque ainda percebam. Porque gostar da pessoa é gostar daquelas características da versão real da pessoa, não da versão idealizada que nós temos dela e às vezes daquilo que ela nos faz sentir. Imagina, o Vasco manda-te aquelas mensagens, ou Joaquim, não interessa, manda-te Joaquim, aquelas mensagens vou de quase ligar estavas o Eduardo. linda, Já me estou a sentir estavas incomodada. linda com aquele vestido e aquilo que ele te diz faz-te sentir bem e por isso tu gostas dele, que são coisas diferentes do gostar dele como pessoa. Tu gostas do que ele te faz sentir e
agora percebes que o Vasco diz a ti, mas entretanto ontem à noite já me mandou a mim, no dia anterior A mim não, já Vasco, tinha... nós gostamos da mesma coisa, está bem, Já Vasco? tinha, ok, Não te já apaixones tinha- por mim, Vasco. Já tinha mandado a outras pessoas, portanto, ou seja, não era exclusivo para ti. Portanto, não entendo o que é que eu quero dizer? Entendo, mas eu acho que se, por exemplo, se o Vasco mandasse isso, se o Vasco mandasse isso, e se eu gostasse de receber essa mensagem do Vasco, automaticamente eu ia gostar do Vasco. O que é que tu sabes sobre o Vasco? Não sei como é nada. que tu A partir gostas do de uma momento- pessoa? como é que Não sei nada. gostas Eu de ainda uma nem pessoa? sequer Mas sigo eu no tava- Instagram, mas- não mas sigas, fique não bem sigas. claro que eu ainda Não nem Amiga, estou a sigo. sentir que a Vera está a fazer uma consulta sigas. contigo. Mas eu estava a Não, dizer, mas isso é uma No cena final faz um conhecendo MBA duas à pessoas. Vera. Eu não estou a dizer tu gostares de duas pessoas, sendo que numa delas tu não conheces. Estou a dizer, imagina tu até conheces. Mas o que é conhecer a pessoa? Se teu amigo. Imagina, o que é falar, conhecer a sabe? pessoa? Eu Sei lá. conheço a Ana, mas não a conheço. Mas isso tu nunca conheces ninguém. Sabes porque é que eu sou mas não é na misteriosa? versão, mas Eu não é na versão abstrata. dou-me a todo mundo, que mas não me dou eu a não sei o ninguém. que é que ela gosta. Não. Eu não sei como é que é estar na casa com ela. Também se ela não. é desarrumada. Sou muito arrumadinha. Se come de boca Se- aberta. Sim, Se tipo, arrumada no fim das se refeições. toma banho. Se toma Tomo banho. banho. Se cheira bem. Cheiro bem, Certo. não cheiro bem. Minha amiga, agora eu não me vou pôr aqui. Mas mas vamos não lá vou ver se pôr a gente ninguém. Eu estou a pôr duas pessoas no mesmo nível. Faz conta que não és casada, que nunca viveste com ninguém, não sabes como é que é. Conheces duas pessoas da mesma proporção, achas que gostas da mesma pessoa, das duas pessoas da mesma forma. Isto Não faz há sentido. formas, não há a mesma forma. Não. Não, porque tu gostas de uma pessoa por uma coisa e gostas de outra pessoa por outra coisa. Tens de decidir, tens de saber o que queres na vida. Quem Tu não podes sabe? ter uma relação, por exemplo, de muitos anos e tens um amor e um carinho por essa pessoa e de repente aparece-te um Vasco e tu também gostas de um Vasco. Mas isso Mas porque por gostas causa- da novidade e. Do bigode, do bigode. Daí podes Do bigode. começar. Ele tem bigode? Tem bigodinho. Tem aquele bigodinho assim por cima do lado, Tem assim aqui uns fininho. bulbos, nem tinha visto o bigode. Olha aquele bigodinho está aí, não está, maroto. O bigodinho maroto. E nesse momento tu gostas das duas pessoas. Epá, é assim. Epá, pois, Mas aí eu não acho sei. que tu não gostas das duas pessoas. Eu acho que tu gostas da pessoa com quem estás há muitos anos e acho que gostas daquilo que a pessoa nova te faz sentir por ser a Mas novidade. para a mim, gostar das duas para pessoas. mim, Às vezes as pessoas tragam Olha. relações tão boas por causa disto. agora, causa de Vascos. agora Por vou causa dizer de uma Vascos coisa. da vida. Agora bigode. vou dizer uma coisa muito má. Dá lá. Eu acho que ela não gosta de ninguém. Ela porque quem? acima de, a pessoa que não gosta dela estávamos a falar de própria. alguém. Porque a partir do momento que não está bem numa relação e não tem coragem Dá a acabar. de acabar. Nem é de acabar, pode ser só conversar, não é? Não, de acabar. Já não, tipo, quando está nessa cena, já E não. pessoas que mudam de relações umas para as outras, não é? Sim. Eu acho que o amor Como assim? próprio é a chave de Trocam? qualquer relação. Sim, Certo, sim, não, amor isso é a próprio. base. Não, mas aquelas pessoas que mudam logo a relação só esperam para aí 2 ou 3 semanas já estão noutra relação Olha, e levam uma vida toda assim. E há uns que é de manhã, acabam de manhã e à noite já estão com outra. Também é verdade. Ou Essas então pessoas. aqueles que dizem Eu que, vou dizer o que eu nomes, acho, que eu não vim para aqui para isso. o que eu acho, para mim o mais engraçado não é isso, é dizer a minha relação está mal, ainda estão casados, e depois dizem a minha relação está mal. E por isso, mas ainda não tivemos coragem, sabes, são os filhos, isso tira-me do sério. sabes a casa. Preferem não é? ser Temos- infelizes. E, não, eles já estão à procura de outra Sim. relação e estão a enganar outra pessoa. A Sim. vender Eles droga. próprios. Não. A eles próprios não, porque faz parte do jogo de sedução, não é? Porque às vezes a outra pessoa nem sequer sabe que está mal a relação, ou seja, a própria que está na relação nem incrível. sequer sabe que está mal. Sim, sim. não Sim, é? eu conheço casos em que as pessoas sabiam que estavam mal na relação e depois a culpa era sempre, mas não estavam mal, porquê? Porque tu ias, porque ou aquela pessoa fez e aconteceu e não sei o Isso quê. são atribuições causais externas, a culpa é Sim, sempre dos outros, é dos nunca é outros. tua. E há não é? pessoas que levam Atribuições causais anos e externas. anos, eu conheço essas pessoas, anos e anos que passam de uma relação quase pegada com a outra. Espera, não, passa ok. uma vida a saltar de uma relação para a outra. Estás a tocar num tema bem chato, Não que é? o quê? Que é uma incapacidade de estar só. É verdade. pois é. Mas assim, eu gostava só de Mas uma não coisa. conseguem estar Posso só sozinhas. falar uma coisa? Epá, você é assim, Podes, é só podes. pensar. Posso? Que é, já é que nós as quatro estamos de acordo com muita coisa, que é, já que isto é o primeiro episódio, vou lançar para as nossas redes, lá Sim. para casa, para as pessoas nos mandarem o que é o conceito e mandarem áudios. Lá Sim. para as nossas redes. Eu Pessoas concordo, que eu têm concordo. relações abertas Por favor, expliquem-nos. e expliquem-nos que é para não haver este tipo. Eu falo por mim, eu acho que estou a ser preconceituosa em relação a Nós não é só não preconceituosa, temos- eu, não não, temos eu nunca noção. falei Eu abertamente aceito, com alguém. eu aceito Somos tudo. incultas Desde em as relação a relações- este tema. Eu aceito na Somos boa. incultas. Olha, eu aceito tão na boa que nós temos uma história maravilhosa. Conta a história. Eu não sei se posso contar esta história aqui. Pode, não posso, conta, não Ana. posso. Não posso, Não não posso, podes. não posso contar esta história Porquê? aqui. Porque não posso. Não, Então vou contar eu. Não posso, porque não posso Então vou contar. contar Não eu. podes contar essa história aqui. Não se pode contar. Pronto,
Porque já Eu percebi não que a sei, Joana eu é senti-me excluída perigosa. neste Então momento. é assim. Não, mas eu posso contar que eu sei que contar de uma forma que não digo nada. Eu sou essa Estás a pessoa. ver? Então é eu assim. tenho essa Espera. capacidade. Um amigo nosso namorava. o nome dele. Não podes dizer o nome de ninguém. Esse nosso amigo ficar nesta namorava com uma pessoa. E Namora ainda. Ele namora com uma pessoa. eu não vou continuar esta conversa. Joana, Podemos passar à frente e deixar de falar sobre a minha vida privada Joana. num podcast, não no primeiro episódio. Joana Madeira, tipo. Não. Ela está a ficar nervosa, ela vai arrancar o autocolante da mesa. Vou começar a partir o estúdio. Estou-me a passar. O que é que a gente estava a falar? Que se eu fosse. Eu não sei o que é estar aqui. Não, nós estávamos a falar sobre que precisávamos que as pessoas partilhassem connosco. Exatamente. Peraí, Não estás a ver? obstante, nós temos pessoas inclusivas e de acreditarmos na potencialidade da Não, relação óbvio. aberta, temos um defeito, que é não temos conhecimento efetivo, ou Exatamente. seja, não temos experiência. E Alguém portanto, nos deve explica. haver, e acho que era importante as pessoas Mandem para partilharem. as minhas Não redes, temos para as redes pessoas- Não todas temos nós. experiência ainda. As Mandem até pessoas um áudio. Quem tiver partilharem. essa Não sabe amanhã da coragem, manhã. quem tiver essa coragem de mandar um áudio e nos der a autorização de colocarmos aqui esse áudio a explicar, isso até nos pode ajudar a perceber um bocadinho mais. Concordo. Porque nós estamos aqui e ser completamente pedagógico, não é? Exatamente. Sendo Nós que queremos ser as pessoas têm o direito de ter as suas próprias relações, desde que não interfiram na liberdade dos outros. Exatamente. Qualquer relação, isto agora foi profundo, foi sério. Não, até vai ser a tua liberdade tão bom. acaba- Podemos Agora é acabar só assim. outro. Podes acabar assim já, se quiseres. É para acabar já. Então envia-nos É para áudios. acabar Já, já. vamos acabar Expliquem-nos. já. para acabar já. Era para É acabar. para acabar, é para acabar já. Acabávamos de maneira. Já Vamos viu, acabar. sabem quando é que a gente devia ter acabado? Era na história entre, não era agora. Era na história, mas eu agora no próximo episódio a gente vai falar. Só grandes músicas.